Olhem, a história que vamos analisar hoje começa com uma passagem que é pesada. Reflitam bem no que isso quer dizer. Não se trata de um pequeno erro, de um deslize. O ponto de partida é um diagnóstico quase terminal. A imaginação humana, sabe? Aquela fonte da criatividade, dos sonhos, estava voltada única e exclusivamente para o mal. É um começo sombrio que nos faz pensar como é que as coisas chegaram a esse ponto. Para a gente conseguir entender a decisão drástica que vem a seguir, primeiro a gente precisa mergulhar nesse cenário, tentar visualizar como era aquele mundo. Uma terra que já não era mais o lar para o qual foi criada. Estava doente, corrompida na sua essência. E entendam bem, não era uma violência localizada, um problema numa cidade ou outra. O texto é bem claro. Ela se alastrava, como uma doença mesmo, contaminando tudo e todos. A agressão, a brutalidade, a lei do mais forte. Isso tinha virado a regra do jogo, o padrão. Imaginem só viver num lugar onde paz e segurança são só uma memória distante. E o problema ia muito além da violência física. A palavra usa termos fortes, crime e perversão. Isso descreve não só atos ruins, mas uma completa decadência moral. A própria estrutura da sociedade estava podre. A terra, como se fosse um copo, estava literalmente cheia, transbordando dessa maldade, a ponto de não ter mais espaço para o que era certo. Agora vamos mudar o nosso foco. Vamos sair da terra e olhar para os céus. Qual foi a reação do Criador ao ver a sua obra-prima nesse estado tão lastimável? Não foi uma raiva fria, distante de um juiz que não se importa. Foi algo muito mais profundo, sabe? Muito mais pessoal e doloroso. Parem um instante e tentem sentir o peso dessa frase. É a dor de um pai que vê o filho escolher um caminho de autodestruição. Não é só decepção, é uma tristeza que rasga a alma. Um pesar que atinge o coração do próprio Criador. A maior tragédia ali não era nem a maldade em si, mas todo o potencial bom que foi perdido, a beleza que virou algo feio. E é dessa tristeza profunda que nasce uma decisão terrível, mas naquele contexto necessária: o juízo. A corrupção estava tão enraizada, tão espalhada, que a única solução era um recomeço total. A decisão de apagar quase tudo não foi por capricho, mas a consequência inevitável de um mundo que se recusou a mudar. Mas mesmo diante de um cenário desses, a misericórdia ainda aparece. O texto fala de um prazo de 120 anos. E isso não é só um número, gente. É um tempo de espera. É uma última chance para o arrependimento, um relógio correndo contra a teimosia da humanidade. Foi um longo período de graça que, infelizmente, ninguém aproveitou. Mas, bem no meio dessa escuridão toda, quando parecia que tudo estava perdido, surge um ponto de luz, uma única e impressionante exceção à regra. E aqui, a história muda de tom completamente, focando no indivíduo que ousou, contra tudo e contra todos, ser diferente. A palavra que vira o jogo, que muda tudo, é contudo. Apesar de toda a situação, no meio daquela depravação, Noé se destacou. E reparem num detalhe importante, ele não conquistou o favor de Deus pelo seu mérito, ele achou. A vida dele era um contraste tão grande com o resto do mundo que acabou atraindo o olhar de Deus. Ele encontrou graça onde só havia condenação. Aqui a gente consegue ver o abismo que separava um homem do resto do mundo. De um lado, a humanidade inteira, afogada na sua própria maldade. Do outro lado, Noé, que é descrito com 3 qualidades poderosíssimas. Ele era justo nas suas ações, íntegro no seu caráter e, o mais importante, andava em comunhão com Deus. Ele não era só uma pessoa boa, ele era como um farol de retidão num oceano de escuridão. E é por causa desse homem que a história não termina em destruição, mas se transforma numa poderosa história de salvação. Noé recebe uma missão que, pela lógica humana, parece impossível. Uma tarefa gigantesca, construir com as próprias mãos o instrumento da sobrevivência de todos. Olhem só para esses números. A gente não está falando de um barquinho, né? São 150 metros de comprimento. Isso é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol e meio. Uma estrutura colossal, com 3 andares, erguida com ferramentas daquela época, no meio de um povo que provavelmente zombava dele o tempo todo. O tamanho da arca reflete o tamanho da fé que foi exigida de Noé. A ordem divina foi cheia de detalhes, bem completa. Não bastava só construir, tinha que impermeabilizar tudo, reunir a família, coletar casais de cada animal da terra e ainda estocar comida suficiente para um tempo que ninguém sabia quanto ia durar. Cada um desses passos era um teste de fé e obediência, uma tarefa logística absurda, baseada unicamente na palavra que ele recebeu. A arca não serviu só para a salvação humana.
E essa é uma lição poderosa. Ela era um tipo de santuário flutuante para a vida. Deus ordena que se preserve cada espécie, da menor à maior. O plano não era só punir o mal, mas principalmente preservar o bem e a diversidade da criação para um novo começo. E no centro de toda essa missão está a aliança. Isso é fundamental. A arca não era só um projeto de engenharia. Ela era o selo, a garantia de um pacto sagrado. Uma promessa de Deus para Noé dizendo basicamente: eu vou te salvar e através de você vou salvar um remanescente da vida na terra. É esta promessa que sustenta cada martelada, cada gota de suor. E aqui está o ponto alto do caráter de Noé. Diante de uma tarefa que devia parecer ridícula para o resto do mundo, diante da zombaria, de um trabalho exaustivo que durou décadas, a resposta dele foi simples e total: obediência. Ele não questionou, não hesitou. Ele simplesmente fez. Essa frase resume a fé na sua forma mais pura e mais ativa. E assim a gente termina com essa pergunta para refletir. Num mundo que muitas vezes parece caminhar para a autodestruição, qual é o poder da integridade e da obediência de uma única pessoa? A história de Noé nos mostra que pode ser a diferença entre o fim de tudo e um novo começo. Pode ser simplesmente a salvação,